Programa não recomendado para menores de 10 anos. ZX81, Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Que foi? Não dá pra fazer piada em alemão. Não, dá sim, tem aquela do... Essa não, essa fica pro show note. Tá, então tá bom, tem uma melhor ainda assim, é clássica. Meu cachorro não tem nariz. Como ele cheira? Mal. Enfim, vai ser difícil esse episódio hoje, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 106º episódio do Retrocomputaria. E o episódio de hoje não é sobre piada ruim, que isso é todo episódio. Mas vamos falar de que mesmo hoje, até já me perdi. Este é nosso episódio etílico, né? Não, peraí, é étnico. Ah, sim. Né? Etílico também, todo episódio é etílico se você estiver bebendo enquanto ouve podcast, né? Mas esse em especial é etílico cerveja, pra ser exato. Ah, sim, esse é cervegílico, né? Cervegílico. Nossa, isso foi tão horrorosa. Cara, tá difícil esse episódio hoje, viu? É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Hoje vai ser piada ruim a 3x4. Não, piadas ruins é o principal, né? Esse é o episódio com a maior quantidade de palavras gigantes já vistas, quer dizer, ouvidas neste podcast. Bom, então é isso. Você já deve ter imaginado. A pessoa lê o título, né? Então ela sabe o que iremos falar agora. Sim, da terra dos corpos, do Kraftverne e do Hammerstein. E da polka. E de muita polka. E de muitos Scorpions. Sim. E de muito Kraftwerk. E de muito Hammerstein. Exatamente. E de muito pretzel. Muito pretzel também. Quem tá brincando com o aparelhinho aí? Eu. Mas não é um aparelho alemão, infelizmente. Este é o nosso episódio sobre a Alemanha, ou sobre, como já falado, esse é o nosso episódio étnico-etílico sobre as Alemanhas, e a gente começa, quando a gente começa com os episódios étnicos e etílicos de todo ano, a gente dá um pouquinho de história. Senta que lá vem a história. Vamos lá. Quase que começa nos gregos. É com os vizinhos dele. Se você se esforçar muito, são vizinhos. Tem só uma poça d'água, tipo Rio de Janeiro e Niterói. Enfim, vamos lá. Aquilo que nós chamamos de Alemanha, modernamente, foi definido em 55 a.C. pelo comandante imperator romano Júlio César, que chamou toda a região a leste do Reno, que não havia sido conquistada pelo Império Romano, como Germânia, onde moravam os germanos. E aí depois as tribos germânicas invadiram o Império Romano, particularmente o Império Romano do Ocidente, enfim. E a gente dá um pulo aí, né, até toda aquela bagunça ali, até chegar no meio da Idade Média, né, com a anexação desta região, né, pelo então imperador Franco, não que ele era sincero, ele era francês, Carlos Magno, que foi a formação tal do Sacro Império Romano Germânico, lá por volta do século IX, que foi uma coisa assim que só durou até ele morrer. Enquanto ele estava vivo, depois o Sacro Império Romano Germânico meio que dissolveu. Aliás, Carlos Magno foi citado no episódio que a gente já fez sobre a França, porque ele recebeu homenagem do fabricante de micros francês. Ele é chamado de Charles Magno na França, ele é chamado de Karl Magno na Alemanha. Inclusive na Alemanha ele consta no hall dos imperadores. Sim, mas tecnicamente ele foi em inglês seria o que? Charles. Ô Ricardo, toca a trilha do Magno agora aí. Mas enfim, esse não é um podcast sobre a história medieval, ele deve falar uma besteira, mas enfim, né? Com o Sacro Império Romano, que segundo Voltaire não era nem sacro, nem império, nem romano, foi aí vivendo de imperador e treta em treta até o século XVI, quando teve a Reforma Protestante.
as 95 teses de Martinho Lutero, e basicamente todo mundo brigou com todo mundo. E aí nessa brincadeira a metade do norte virou protestante e a metade do sul continuou católica. E deu um pouquinho mais ainda, veio aquela série de tretas na Europa como todo, né, que é chamado de Guerra dos 30 Anos, que nessa brincadeira toda, nesse rolo todo, que fez literalmente transformou aquilo que outrora foi a chamada de região da Germânia, da Alemanha, um montaréu de paizinho. No século XIX, quase todas as regiões que falavam o idioma alemão se unificaram no Império Alemão, com exceção da Áustria. Da Suíça, um pedacinho da França, Tchecoslováquia, é quase todo mundo. Mas basicamente a Áustria. E a Suíça que já tinha se formado em outro lugar. E aí o rei da Prússia, Guilherme I, foi coroado como Kaiser. A Kaiser, uma grande cerveja. A Kaiser, uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja. Kaiser, sim, não é cerveja. E me pergunta se ainda vende Kaiser, mas sim, ainda vende Kaiser. Gente, por favor, ele não colocou o engradado de cerveja na cabeça. É isso que eu ia falar. Kaiser nada mais é do que a pronúncia de César, ou César, em alemão. Assim como na Rússia é o Tsar. É o Czar. É a pronúncia em russo de César. Avançando um pouquinho até o final do século XIX, né, em 1884 ocorreu uma coisa muito legal chamada Conferência de Berlim. Nessa da Conferência de Berlim, as nações europeias resolveram partilhar a África, claro, dependendo do que os africanos achavam a respeito disso. E o recém-fundado Império Alemão ganhou uns terreninhos lá para eles poderem capinar e outras coisas. Eu acho que esse foi o que sucedeu o Guilherme I, né, como não sei isso aqui, o Wilhelm. Guilherme II. O Guilherme II. Ele assumiu como Kaiser em 1888 e resolveu ampliar o império, né? Assim, ampliar as suas coisas das colônias africanas, das colônias asiáticas, resolveu ser parça do Império Austro-Húngaro ali lá, não sei o que lá, resolveu arrumar treta com o Império Britânico, e nesse monte de treta de textão de Facebook, de manda Twitter pra cá, Twitter pra lá, né? Rolou com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, lá em Sarajevo em 1914, que resultou naquilo que a gente chama hoje de Primeira Guerra Mundial, que aliás a Alemanha e os aliados perderam. Aliado da Alemanha. Em 1918, da Alemanha, né? Império Austro-Húngaro, principalmente o Império Austro-Húngaro e a Turquia. Que era Império Otomano na época, né? O Império do Otomano. Otomano que tinha resistido até aí, até 1918. Caramba. Em 1919, após a Revolução Alemã, o país tornou-se uma república. A República de Weimar, acho que é assim que se pronuncia. República de Neymar. Todo mundo caía todo dia lá. Mas as reparações de guerra definidas no Tratado de Versalhes e o crash da Bolsa de 1929, lá de Nova York, colapsaram a economia do país e resultou na ascensão do Partido Nazista em 1933, através de intensos investimentos militares. O Partido Nazista consegue reerguer em 1939. Tropas alemãs invadem a Polônia do início da Segunda Guerra Mundial, que também acabou sendo perdida pela Alemanha e os aliados da Alemanha, que se chama Eixo, em 1945. Ou seja, perderam de novo. E aí, nesse caso, Itália, até certo ponto da guerra, era a facção do Mussolini. Foi Itália, Áustria, uma série de países do Japão, né, claro? Japão, isso que eu ia falar, Japão. Uma série de países das Balcãs, a Romênia, a Hungria, a Sérvia, tava todo mundo com os alemães. Não tomou cascudo quando acabou a guerra. E aí, com o término da guerra, da segunda... Aí, João, rapidinho, eu tava citar uma coisa, esse negócio do período de hiperinflação alemã, eu lembro de ter visto um selo postal de 1 bilhão de marcos. Sim, com o término da guerra, o país e a capital, Berlim, ficou dividido em zonas sob comando dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha e da União Soviética, que eram os aliados na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, as zonas foram unificadas, criando as Alemanhas Ocidental, capital e Bonn, não é porque a capital era boa, então se chamava Bonn, e a Oriental, o capital em Berlim Oriental, que a cidade foi dividida. E não é porque eles ficavam no Japão. A antiga capital também foi dividida em Berlim Ocidental, fazendo parte da Alemanha Ocidental. E aí a gente fala que ela foi dividida e mais tarde foi construído um certo muro, ficou famoso aí que é o Muro de Berlim. Fizeram uma cerca, depois a cerca virou um muro, depois quebraram. Virou aquela No Man's Land, igual coisa de trincheira e tudo mais. E em 1990, que aliás, só pra lembrar que esse período aí da divisão da Alemanha, ela ficou talvez o país mais marcante disso. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Em 1990, as duas Alemanhas voltaram a ser novamente uma só, com a capital novamente voltando para Berlim. E aí o muro caiu, teve tudo aquilo que vocês viram. Quer dizer, eu acho que a maioria do pessoal aqui já estava nascido quando a Alemanha voltou a ser uma só, né? Não sabemos se eles viram na televisão ou se viram no Você Tu. Quem viu na televisão estava vivo naquela época. Quem viu no Você Tu, com certeza, só no Você Tu, com certeza não estava
E os que viram no History Channel estão achando que os aliens destruíram o muro. Nossa. Mas, ô Giovanni, que palavrão é esse aqui, cara? Eu nem sei pronunciar o que é isso. Vamos falar disso. É legal, é o Tastaturbelengang. Que diabo é isso? É o teclado deles. É o padrão de teclado, né? Você quase quebra o teclado pra escrever isso. Caramba. Na verdade, Tastaturbelengang significa layout de teclado. Porque certamente existe uma palavra em alemão que significa, né? Essa é uma palavra gigantesca composta em alemão. Que, aliás, vai ser aqui vai permear essa pauta aqui do nosso programa. O pessoal que saca alemão aí vai subir pelas paredes com nossas pronúncias. Vai nos xingar. Mas assim, tastatura aí é o teclado QWERTZ. É o QWERTZ ou QWERTZu, alguns também é chamado. Basicamente, a diferença dele é a substituição, posição das teclas Z e Y, que justamente o Y corre com mais frequência de um alemão do Z. É definido pela norma DIN 2137-2, acho que 59, eu acho, que seria a BNT deles, né? A Associação Alemã de Normas Técnicas, e é chamado de Tastaturbelengang 1, que é o layout de teclado, ou eles chamam carinhosamente de T1. Não é um T2 por favor. Ou seja, até os alemães resolveram simplificar. Simplificar esse palavrão todo aí. Se não fala a memória, assim, ele tem outros dois ou três layouts, né? O T2 e o T3. Muda pequenas coisinhas a mais. Além da substituição do Z e do Y no teclado, ele acrescenta umas teclas mágicas, né? Que é o A com trema, O com trema, U com trema. Acho que ele mais tem na língua alemã, né? Então o cara tem que ficar procurando o trema e a letra. E tem uma tecla que só tem lá, que é o EZ. É uma letra do alfabeto gótico, foi incorporado pelos alemães, roubaram, e tá lá até hoje. E que apesar da forma da letra parecer um B, beta, grego, ele tem som de S. Além da Alemanha, fala alemão no teclado, a Áustria e a Suíça também utilizam. Lembrar do episódio da França, nós citamos lá na Suíça, fala francês também o teclado QWERTZ, o OZ. E com algumas variações, é também usado na Albânia, na República Tcheca, na Eslováquia, na Hungria, em parte da Polônia, na parte da Polônia que é contra, e na Romênia e demais países daquela bagunça toda lá que escreve alfabeto latino. Importante notar que o teclado QWERTZ é usado inclusive em países que, tipo, tão longe de falar alemão, tipo a Romênia. Isso tem uma explicação histórica, né? E a Hungria, que fala aquele troço, né? Que, como diz Chico Buarque, é a única língua que o diabo respeita. É a língua dos hunos, né? Ou o que restou dos hunos. Isso tem uma certa lógica. Pegar aqui a América Latina, que grande parte da América Latina usava o teclado americano, também por conta disso. A diferença econômica comercial na Alemanha naquela região é muito alta. Desde a época ela não era nem Alemanha, né? Ela era só aquele monte de reinozinho, principalmente a Prússia, e tinha investimento naquela área. Então essa influência deles ainda é muito grande. 2 palavras, Rogerinho. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Para com essa sacanagem! Vamos começar a falar na Alemanha, primeiro na Alemanha 1.0, né? Alemanha 1.0? Antes da Segunda Guerra Mundial. Tá. Porque isso aqui é um podcast de computação, né? Eu acho. Sim, tecnicamente não é um podcast sobre retrocomputação. Vamos lá, a gente começa com ele, basicamente com ele, o senhor Konrad Zuse. A gente começa e termina com ele, né? Começa e termina. É importante. Konrad Zuse nasceu em 1910, falecido em 1995, engenheiro, inventor, homem de negócio, para não chamar o cara de empreendedor e macular a memória dele. E claro, pioneiro da ciência da computação. Ele é considerado hoje o inventor do primeiro computador Turing completo, que é o Z3, lá por volta de maio de 41. Ou seja, aquilo que a gente chama de computador, gente, existe pelo menos desde 1941. Isso é o computador moderno. Sim, sempre lembrando que não é necessariamente eletrônico. Não, o Z3 já era eletrônico. Porém, assim, antes de fazer o Z3, a própria numeração já diz, né? O tiozinho Zuse, ele fez outras máquinas, né, no processo. E ele começou com a Z1, né, João? Afinal de contas, temos que começar pelo começo. Em 1931, originalmente chamado de Versus... Caraca, como é que se pronuncia isso, gente? Segundo a tradução, é versão 1. Ou V1, né? O Z1 era um computador eletromecânico binário que consistia de uma unidade aritmética de 22 bits
um suporte a pronto flutuante de uma unidade lógica que permitia executar tarefas mais complexas, como multiplicação e divisão através de instruções impressas em cartão perfurado. Foi projetado entre 36 e 37 e montado pelo próprio Zuse na sala do apartamento dos pais em 1938. Eu fico imaginando a mãe entrando e vendo um monte de pecinha de relé na sala. Para com essa porra aí, meu irmão! Imagina as visitas. Meu filho tá fazendo um tal de computador, mas não fala com ele não, que a gente tá esperando que ele mude de ideia. Imaginando o relé cair embaixo do sofá. O importante é que devia ser uma sala muito grande. É. Ele acabou mudando o nome de V1 para Z1, para evitar confusão com um outro invento de um amigo de um parça dele, o seu Werner von Braun, que estava fazendo o tal da bomba voadora 1. Em resumo, ele não queria que o seu computador explodisse. Quase isso. Ele não era um eletrônico, ele era um computador mecânico. A única parte elétrica do bicho era um motor elétrico que funcionava como gerador de clock. De 1 Hz. 1 Hz. Era tudo que tinha naquela época. Pesava 1000 quilos. Então, eu acho que os pais dele deviam ter uma sala muito grande, inclusive. E tinha uma memória de 64 palavras. Se você pegar uma calculadora aí, multiplica 22 por 64, vai saber quanto de memória, entre aspas, a máquina tinha. 20, pelo menos. E claro, já que o João citou aí do V1, né? Tanto o Z1 quanto os esquemas blueprint, né, esquemas de foram destruídos quando o apartamento dos pais dele foi bombardeado pela RAF em 1944. Que ficou só na cabeça dele, sobreviveu à guerra. Ah, mas ele fez outro. Antes desse bombardeiro. Era o Z2 de 1940. Enquanto construiu o Z1, o Zuse percebeu que o modelo eletromecânico era tecnicamente limitado. Começou a trabalhar em outro projeto baseado em relés e válvulas. João, mas ele trazendo os relés na bolsa lá, subindo as escadas do apartamento do pai dele. Ah, beleza, cara. E ficou pronto em abril de 1939. As fotos e os esquemas do Z2 também foram destruídos no mesmo bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, já que ele ficava na mesma sala. Ô, salinha grande, hein? Pois é. O curioso é que o Konrad Zuse, ele é karma, né? Ele fez bomba e tomou bomba também, né? O Z2, ele possuía uma unidade aritmética pontuante também, só que era 16 bits, operava com a frequência de 5 Hz, olha, overclock, e tinha uma memória de 64 palavras. E, para alegria de quem precisava transportar essa bosta, pesava só 300 quilos. Só? 60% mais leve. Foi demonstrado aí com esse nome pequeno. Na Deutsche Vorluftstand, hoje que é o Centro Aeroespacial Alemão, e lá ele conseguiu um trocado para o financiamento do governo alemão para construir o Z3. Engraçado que ele tá fazendo um progresso rápido, hein? 3 anos só de desenvolvimento. Pois é trauma de ter carregado os relés para subir nas escadas. Também tá em tempo de guerra, né? Não, a guerra começou agora, 39. Sim, mas como ele tá aí no meio aí... mas tinha toda a preparação, tinha o esforço de guerra já rolando nessa. Exatamente. O Z3, né, ele é uma versão mais sofisticada do Z2. A máquina voltou a ser 22 bits, uma frequência de 4 a 5 Hz. O programa era armazenado em fita perfurada, olha, e era totalmente automático. Você botava a fita e vambora. Ele foi concluído em Berlim, no ano de 41, mas como assim o governo alemão não considerou aquilo vital para o esforço de guerra, ele nunca entrou tecnicamente em operação. Apesar de que o próprio Zuse desenvolveu um programa para fazer cálculo de aerodinâmica, né, que foi construído para mostrar, olha, isso aqui pode ser utilizado para alguma coisa interessante, isso aqui lá, para ajudar, que era essa parte de aerodinâmica de distorção das asas. Ele não conseguiu lá convencer as autoridades alemãs a um financiamento suficiente para ele poder substituir os relés, os circuitos eletrônicos, o troço ficar mais rápido, menos barulhento, menos pesado. Também, tudo isso. E, seguindo o destino de todos os protótipos do Zuse, o Z3 também foi destruído num bombardeio aliado, só que em 43. Porque todos ficavam na mesma sala, né? Não, tem coisa em 43, tem coisa em 44. Ah, tá. Mas ele não desistiu. Nem um pouco. É perseverança, olha, quase virou coach ele. Ali sim foi covardia. Vamos pro Z4. Z4, né? Que é a iteração final da série e que foi concluído no final da Segunda Guerra e considerado o primeiro computador eletrônico comercialmente disponível, vendido pela Zuse Aparatebo. Zuse é o nome dele e esse Aparatebo significa o quê? Aparelho. No começo de 45, com o Exército Vermelho cada dia mais perto de Berlim, Zuse levou o ainda não terminado Z4 para a cidade de Göttingen, a fim de terminá-lo. E o que tinha o Z4? O Z4 tinha aritmética de 32 bits, permitia a entrada dos números em decimal ao invés de binário e tinha instruções como raiz quadrada, máximo, mínimo e até seno. Você toda a parte trigonométrica. Tinha seno, tinha cosseno, tangente e companhia. E na versão do Z4 que foi vendida para o então recém-criado Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o famoso ETH, em 1950,
foi acrescida a instrução de desvio condicional. E antes que alguém pergunte, sim, como é que o computador dos Uzi foi parar em Zurique, em 1949, o matemático suíço Eduard Stiefelt foi conhecer o Z4 e formulou uma equação diferencial para as Uzi, que prontamente escreveu um programa para resolvê-lo no computador. E assim, o Stiefelt decidiu adquirir uma unidade por recém-formada ETH. Ele abriu a carteira, quero um. Shut up and take my money. O cara se encantou, né? O cara chegou com a equação, a outra. Pera aí, vê como é que é facinho aqui. João, é bom mesmo essa parada de computador? Resolve isso aqui, quero ver. Olha só, vai ser facinho. Aí ele, o computador resolveu em um tempo considerado curto pra época. O cara falou, vou querer um. E além disso, o Z4 permitia a entrada de dados por cartões, unidade de fita perfurada e a saída em fita. E também permitia entrada, e saída, aliás, através de uma máquina de escrever elétrica da Mercedes. É isso aí, gente. Da Mercedes. Será que a máquina elétrica é preta com cromado? Ou então, prata, né? Aham. Cara, eu sou pobre. Pra mim, Mercedes é sinônimo de ônibus. Eu imaginei uma máquina de escrever com vários assentos. E o motorista e o trocador, dizendo como é que é, tu na vida é passageiro, menos o trocador e o motorista. Não, o motorista põe o papel e o trocador ele volta o carro. Não, o Zuzi era revolucionário, ele inventou a retrocomputação. Em 1989, ele refez o Z1. Ele conseguiu, junto com a Siemens, um financiamento e outras empresas, e ao custo de 800 mil marcos em um ataque cardíaco, ele refez o Z1. E 3 pessoas. Lembrando que ele já tava velhinho, né? Tá com quase 80 anos. Além disso, durante a guerra, ele desenvolveu 2 pequenos computadores dedicados, 2 controladores de processo, utilizados para bombas guiadas pelo rádio, que eram os S-1 e os S-2. Essas bombas, esses mísseis, aliás, o HS-293 e o HS-294, foram utilizados a partir de 43. Então também tem, né, o controle de processo. Os alemães tinham míssil, gente. E não satisfeito, ele projetou a Planck-Cool. Ninguém é obrigado a ouvir merda. É à toa. Entre 42 e 45, a primeira linguagem de programação de alto nível desenhada para um computador e que serviu de inspiração para o AWOL 58. E mais um monte de coisa que ele fez por aí. Sim, inclusive sim, vários maiores museus alemães têm réplicas do Z1, Z2, Z3 em exposição, né? Tem uns links aqui legais, né? Tem o próprio link da Wikipedia, que é legal sobre os usos, e tem um link de uma reportagem relativa aos 105 anos da apresentação do Z3, acho que é de um jornal alemão, é o Deutschland.de, até em inglês, gente, calma. Engraçado que essa réplica é a réplica feita por ele mesmo, né? Então assim, a gente pegou o primeiro bloquinho, né? Alemanha 1.0, aí veio a Segunda Guerra Mundial, fizeram 2 forks no desenvolvimento da Alemanha, a Ocidental, ou República Federal da Alemanha, e a Oriental, a República Democrática da Alemanha, e vamos agora começar com a Alemanha Ocidental. Ok. E já vamos falar de um nome... Essa tinha no Brasil, né? Falar de um nome muito conhecido aqui no Brasil. Pelo menos o pessoal que viu o Muro de Berlim cair. O pessoal de hoje em dia não conhece, não. Qual o nome dela, caramba? Telefunk, empresa alemã de rádio e televisão fundada em Berlim, no ano de 1903. Uma joint venture entre a Siemens, essa todo mundo conhece, e a Hauschka. Não, era uma empresa só na época, Siemens e Hauschka. Siemens e Hauschka, nós vamos falar desses tiozinhos. E ai meu Deus do céu. Fala a sigla, mais fácil. A AGE, pra simplificar. AEG. AEG, desculpa. Bom, como a Telefunk é muito ligada com televisão, vocês já podem imaginar que foram esses caras que deram origem ao padrão pau para o mundo. Não, na verdade foi a AEG. A AEG? Que era dona, né? A AEG que deu o pau pro mundo, né? Isso. Cara, essa frase fora de contexto fica esquisita. Total. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Telefunk, principal fornecedor de eletrônicos para a produção de rádios, tinha utilizado na defesa de um bombardeiro aliado com os Funkmass. Funkmass era como os alemães chamavam as unidades de radar. Eles não ficavam tocando pancadão durante os bombardeiros, ainda bem. Olha, chegavam lá e botavam os pancadão tocando na... Aliás, o funk, né, esse sufixo funk, por exemplo, você pega a rede celular alemão, é mobile funk.
A rede móvel é Mobile Funk. Pode procurar na Wikipedia em alemão. Cura lá. Desenvolvido a partir de 1956 e comercializado desde 1962, o Telefunken Rechner 4, ou TR4, era um mainframe de uso geral com palavras de 52 bits, 48 para dados, para o dado, e 2 bits para tipo, e outros 2 para checksum, que rodavam coisas como ARWAL, Fortran e COBOL. Ao todo foram vendidos 36 unidades para universidades e órgãos governamentais da Alemanha Ocidental. Ou seja, o próprio byte tinha o controle do conteúdo dele, ou seja, não devia ser uma coisa muito confiável a longo prazo. Aliás, Giovanni, só para consertar, eu falei ligado à rádio. Ah, tá. Por exemplo, a famosa feira alemã IFA, que é a Exposição Internacional de Rádio, em alemão é International Funkausstellung, que é a Exposição Internacional de Rádio de Berlim. E aí Mobile Funk é a telefonia móvel via rádio, que continua sendo até hoje. O sentido funkeiro da palavra. Não. Mas enfim, né? Toca aí, DJ. Será que esse funk em alemão seria mais ou menos frequência, né? Algo assim? Pode ser de onda. Ou onda? É. Enfim, infelizmente esse não é um podcast sobre linguística, nem linguística aplicada à informática, mas enfim, segue o jogo. Mas lembrando assim, o TR4, passivo no Regional 4, né? Ele originalmente era fabricado em Backnang, mas posteriormente a produção foi transferida para Konstanz. Olha, Jorge Constanza. Ele foi substituído pelo TR-440, foi desenvolvido entre 64 e 71 e vendido até o meio da década de 80. O bicho vendeu, né? Que era um mainframe com arquitetura de 48 bits, que tinha recurso de paginação de memória, olha, e até multiprocessamento. Ele tinha 2 a 3 processadores. Não, gente, se tivesse um processador não seria nem com multiprocessamento, caramba. De bônus, que a gente gosta de bônus, né? Ele vinha com o Rokugelm, também conhecido como mouse. Ele tinha um mouse que foi apresentado semanas antes da apresentação do próprio Doug Engelbart, né? Então vamos deixar um link do mouse simpático que tinha na máquina e um post legal da galerinha do Meet, galera do Multics, de um relato de um sujeito que foi literalmente instalar o Multics no TR-440, foi lá para a Alemanha fazer isso. Em 74, a fabricação de computadores foi separada com a criação da Constance Computer Company, a CGK, com uma divisão da EG, ou seja, acabou a novela, né? O casamento com a Telefunken, com a Siemens, ficou só a EG, e a EG ela foi comprada pela Daimler em 85, né? E nessa época, oficialmente, o nome Telefunken foi removido do manual, do catálogo, qualquer coisa que tinha lá. Para quem não entendeu, Daimler é aquela fábrica, é a empresa dona daquela fábrica que faz máquina de escrever lá de cima. Vou te avisar um negócio, hein? O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrado. Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. Bom, a gente prometeu que ia voltar a Siemens Gesellschaft. É Siemens AG. Eita ferro. Ou Siemens AG. Melhor. Ou Siemens. O Siemens, como a gente conhece. É um conglomerado alemão fundado por Werner von Siemens e Johann Georg Hausk em 1º de outubro de 47 em Berlim, à época, Reino da Prússia. Ou seja, eles estavam lá quando aqui todo esse negócio de Alemanha era só terreno ainda. Ou seja, aqui agora estamos falando de uma empresa que existe antes do país. Sim, mas assim, com tanto tempo de existência, assim, ela é uma empresa que é tão grande, ela tem tantas subdivisões, pequenas corporações e tudo mais, que a gente vai dar um salto aqui de mais ou menos 110 anos, né? Então vamos pedir uma ajudinha externa aí para...
ajudinha externa dada. Bom, até porque, enfim, como esse não é um podcast sobre história industrial, vamos para 57. Agora que estamos em 57, em 1957, a Siemens ela lança o 2002. Obrigado por números ao invés de nome, Siemens. Oh, yeah! É verdade. O primeiro computador transistorizado produzido em massa, ou seja, tinha uma linha de montagem lá, um monte de alemãozinho fazendo. Ele utilizava unidades normais de teletipo, ou seja, se comprava na farmácia teletipo, a unidade de dados, que permitia a conexão com leitor de cartão perfurado, impressoras, unidade de fita. Em 63, a Siemens lançou o 3003. E em 65, ganhou um doce, quer adivinhar? O 4004, né? Trazendo, assim, melhoria na performance e também aumento de recursos dessa maquinária. Tem um material, vamos deixar aqui, que é literalmente um link da própria Siemens, contando da história deles. E aí você pode ver os 110 anos que a gente pulou. Não, é só da parte de computação só. Ah, tá. Quem quiser navegar no resto do site pode se divertir. Mas onde é que entra a parte de microcomputador da Siemens, né? Isso entra lá na década de 70, né, César? Isso, na década de 70, a Siemens licenciou o Intel 8080 e tornou-se a segunda fonte do chip na Europa. Sim, a Siemens tinha uma fábrica de semicondutores. Lembrando que a primeira fonte era a própria Intel, tá? E o que eles fizeram? Traduziram o manual do usuário para a língua alemã e logo em seguida lançaram o Siemens Microcomputer Entwicklung System. Não! O SME. O SME. O SME era basicamente o Intelec da Intel, só que em vez do azul, usava a caixa cinza. Porém cinza. Isso. Inclusive que partes do SME eram fabricadas nos Estados Unidos. Tipo, estava lá. Resumão, era um rebrand e ponto final. Mas depois disso, né, a Siemens ela não se meteu nesse negócio de computação pessoal, ela ficou bem distante, ela não deu palpite, ela não deu taco, ela ficou só olhando. Mas talvez uma das poucas exceções seja o Simatic, que era um dispositivo, um equipamento de computador transportável, mesmo parecido com os Osborne da vida, para a programação das PLCs que a Siemens fabricava. Ele rodava o CPM 36 e, claro, era baseado no processador 8286. E era meio feinho. Tem uma foto aqui para quem quiser ver. E saltando um pouquinho, mas já no nosso ponto de corte do episódio do FPS, lá em 1999, por caso alguém resolve entrar no eBay alemão e cacheando o que será descoberto, a Siemens e a Fujitsu, elas se juntaram, fizeram uma joint venture e chamaram a empresa carinhosamente Fujitsu Siemens Computer GmbH. E ela é uma empresa que vendia computador, notebook, servidor e essas coisas assim. A empresa durou até 2009, quando a Fujitsu literalmente acabou o casamento, ela comprou a parte da Siemens do negócio, do lojinha, e fez um rebrand do nome da empresa para Fujitsu Technology Solutions. E se você procurar no eBay dos países europeus, você vai encontrar realmente notebooks da Siemens, tá? Computadores também, desktops, mas você vai ver que assim, literalmente é Siemens Fujitsu. Obviamente os mesmos computadores que Fujitsu tinha no Japão, que ela trazia para vender na Europa. Exceto a FM Taos, antes que alguém pergunte. Não, já tinha passado, mas eles já chegaram a vender uma máquina muito parecida com aquela versão do Taos, que era a All-in-One, que é com o monitorzinho tido. Ou seja, pelo menos a carcaça. É, a versão mais feia. Taos pelo menos é bonitinho. Seguindo adiante, essa também é conhecida, de alguns. Nixdorf Computer, né? A Nixdorf Computer AG é aquela palavra gigante que ninguém precisa pronunciar, foi fundada por Heinz Nixdorf, enquanto ele fazia ketchup. Acertou, otário! Em 1952, originalmente com o nome de Labor für Impulsstatik, ou algo parecido, para vender calculadoras. O Heinz tinha trabalhado na Hamilton Hand, né? Ele viu que essa parada de calculadora vai dar dinheiro, então resolveu focar nisso. Em 54, a empresa ela se mudou para Paderborn, que é na Renânia do Norte, que é da onde essa é natal do Heinz, né? E em 64 eles lançaram a Wandercount. O nome é muito bonito, mas é somente uma calculadora, tá, gente? É a primeira calculadora de mesa com impressorinha embutida. E no ano seguinte eles lançaram a Nixdorf Universal Computer, essa pronunciável, 820, que basicamente, assim, para quem já assistiu outros episódios étnicos nossos, é uma mesa que vinha com computador de brinde. Mas era basicamente uma grande calculadora. Era uma calculadora de tu. Uma calculadora de mesa grátis à mesa. A faturadora, né? Em 1968, a empresa mudou o nome para Nixdorf Computer AG, porque é melhor do que, né, Labor für Impulstechnik, e iniciou o processo de expansão que viria a transformar em uma das 4 maiores empresas de computação da Europa. E muita gente não sabe dessa informação porque a Nixdorf tinha como foco sistemas bancários de ponto de venda. Não era o computador, né, de uso geral. É igual o velhinho, gosta de banco.
Mas alguns computadores da Nixdorf nós vamos destacar. Mais ou menos. Na verdade, dois, né? Enfim. Um é o Nixdorf 8810/25, que basicamente é um rebranding do Senior Partner da Panasonic. O Senior Partner é um PC transportável ou arrastável com impressora matricial embutida. O importante é ter a impressora embutida. Ah, sim. E uma máquina até simpática, né? O PSPC05, que é a mesma coisa, um rebrand do FH200 para a Panasonic, era uma espécie de mini computadorzinho, tela de LCD, que ela simplesmente ela comprava, botava o nome Nixdorf, o nome de alguma subsidiária, que rodava algumas aplicações que eles customizaram para rodar lá dentro, só isso. Em 90, né? Aí vem o momento HP, né? 90, a Siemens, ela comprou a Nixdorf, tomou o controle acionário, você pode terem colocado isso, significa não foi educado, e dessa junção dos seus poderes surgiu a Siemens Nixdorf Information System. Em 92, assim, a Siemens adquiriu mais um monte de coisa e resolveu renomear esse balaio aí de Wincor Nixdorf, GmbH, e em 2016 ela foi juntada com a Diebold, e o resultado é a empresa que a gente conhece hoje, que é a Diebold Nixdorf. Se você não conhece a Nixdorf, sim, em outubro você vai lembrar dela. Ela é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas no Brasil, entre outras coisas. Mas acho que eles continuam com a tradição, né? Muita coisa de automação bancária, fazer caixa automático, fazer equipamento de... Então, assim, vender para pessoa física, isso nunca foi o forte deles. Mas, se por uma casa de bobeira em Paderborn, assim, não perda a oportunidade de visitar o Heinz Nixdorf Museumsforum, que é um museu da empresa que fica lá na cidade natal do tiozinho Heinz. Tem bastante coisa. Porém, se você não puder ficar de bobeira em Paderborn, na Alemanha, na Europa, se puder sair de casa, né, dentro do seu quarteirão, o museu ele tem uma visita virtual pelo site. Deixa o link aí, para não ter o link, pois as pessoas não vão saber botar o link. Que é bem interessante. Você pode literalmente passear pelo museu e ver o que tem lá dentro. iMac Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço.